Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira, iniciando um novo mês, já é dezembro. Se é dezembro, o ano só tem este mês. Então já começamos a fazer a contagem regressiva para 2022. E nós nos alegramos hoje também que iniciamos o nosso festejo em honra a Santa Luzia. E esse ano temos como tema, com Santa Luzia, somos uma igreja próxima e em saída. Essas duas palavras que nos acompanhou todo o ano, queremos agora fazê-las mais evidentes, mais fortes, durante esses 13 dias de festejo. Proximidade e saída missionária. Então queremos convidar a você, de perto e de longe, a entrar em sintonia conosco, nesse momento de renovação espiritual da paróquia. Você também possa nos acompanhar com a sua oração, com a sua prece, porque juntos queremos fazer um momento bem bonito na nossa paróquia. Em nossas redes sociais, você vai poder acompanhar pelas fotos, pelos vídeos, pelas missas transmitidas, para fazermos uma grande sintonia de oração, em honra a essa grande mulher, essa Virgem Mártir que deu a sua vida pelo Evangelho. E que Santa Luzia abra os nossos olhos, para que possamos ver o mundo com mais esperança, com os olhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 15, versos 29 ao 37. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, que eles puseram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando, cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos para junto de si e disse: sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão aqui comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: de onde conseguiremos, no lugar deserto, tantos pães para saciar tamanha multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Então, Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadá. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, podemos dividir hoje o Evangelho em 3 perspectivas. Primeiro, uma multidão sedenta, cansada, ferida, machucada,
mas que encontra em Jesus um apoio. Levam seus doentes e Jesus os cura. Está faminta e Jesus sacia a sua fome. Jesus é a grande esperança que renasce para os pobres. E parece que foram 3 dias de muita atividade de Jesus, ao ponto de a multidão ficar até sem comer e não reclamar. Ao contrário, glorificavam a Deus por tudo que Jesus fazia entre eles. No segundo momento, nós encontramos um Jesus que, para além da cura física, para além de saciar a fome, um Jesus cheio de compaixão pela multidão, com um coração sensível, porque parece que sente o bater de cada coração, parece que sente cada lágrima, cada angústia, cada medo e cada sonho que ali está diante dele. E Jesus desafia os seus discípulos. Precisamos não apenas curar, mas precisamos também alimentar esse povo. Não podemos deixá-los ir embora com fome. Senhor, nós não temos. Estamos no lugar deserto. O que vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos. Tragam. E Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e repartiu. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho, ele é a revelação, por excelência, da dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus é saúde, paz e dignidade para todos. Jesus não quer ser um curadeiro, mas ele quer dizer: Deus fez o ser humano para viver em plenitude. Portanto, devolve a saúde, devolve a vida. Depois Jesus sacia o pão. Jesus não quer se tornar um mágico, não. Mas para dizer, Deus fez o alimento para que o pão chegasse em todas as mesas. Portanto, hoje, queridos irmãos e irmãs, quando nós celebramos a Eucaristia, que tomamos o pão, partimos, agradecemos e repartimos. Precisa vir ao nosso coração também esse sentimento de Jesus. Lembrar que o pão deve ser partido e repartido não só na mesa da Eucaristia, mas partido e repartido na mesa dos pobres, para que ninguém passe necessidade. A vida precisa ser cuidada, zelada, defendida, para que seja plena para todos. Então vamos hoje pedir a Jesus que Ele possa nos curar, nos saciar, nos acolher em seu coração compassivo e fazer de nós, discípulos e missionários dele, também discípulos missionários compassivos, misericordiosos, capazes de lutar pela vida plena de todos, lutar pela partilha, pela justiça social, para que o pão também seja farto na mesa dos pobres, na mesa de quem tem fome. O reino de Deus é vida, é dignidade para todos. Quando falta a vida, quando falta o pão, quando falta a dignidade, é sinal que ali o reino de Deus ainda não está sendo aceito, acolhido e testemunhado. Acolher o reino de Deus é acolher esse projeto
de vida e salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.